Graça e paz, queridos. Meus irmãos, abram comigo a Santa Escritura, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 20. Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 20. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Até aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça para entendermos a palavra dele. Oremos. Deus bendito, Deus santo, nós estamos diante da tua palavra, que é inerrante, infalível, inspirada pelo Senhor. Ó Pai, a tua palavra é útil para corrigir a nossa vida, para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar na tua justiça. Ó Senhor, mas isso não depende de nós, não depende do pregador, não depende daqueles que ouvem, mas depende do teu Santo Espírito em aplicar a palavra pregada. Ó Senhor, e nós queremos que a tua palavra habite em nosso coração, a fim de que não pequemos contra o Senhor, a fim de que a nossa vida reflita mais o caráter de Cristo. Queremos que a tua palavra cause em nós transformação de vida, para que nós saiamos daqui transformados pelo Senhor. E para isso, ó Pai, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós neste momento de pregação da palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o que fazer diante de uma crise? O que fazer diante de uma doença? O que fazer diante de uma pandemia? O que fazer quando nós estamos diante de uma situação difícil, terrível? Certamente, meus irmãos, o que Deus deseja do seu povo é que, diante das crises, diante das dificuldades, o povo de Deus confie no seu Criador, confie no seu Deus. E certamente é o que nós não vemos na vida de Abrão nesse momento. Em um momento de crise, de fome, Abraão cai, ele falha em confiar em Deus. Ele peca contra o Senhor usando estratégias pecaminosas, como nós vemos no texto. Quero lembrar vocês, meus irmãos, que esse texto está logo após o chamado de Abrão. No capítulo 12, do versículo 1 a 9, nós temos o relato do chamado que Deus faz para Abrão. No versículo 1, Deus ordena que Abrão saia da sua terra, da casa de seu pai, da sua parentela, e que vá para uma terra que o Senhor mesmo o mostraria. Lembrando que o Senhor chamou Abrão de Ur dos Caldeus,
Isso significa que Abraão habitava em um lugar cheio de idolatria. O texto de Josué, que nós vimos na semana retrasada, demonstra que quando Deus chamou Abrão, Abrão servia outros deuses. Abrão era um idólatra. Então, quando Deus chama Abrão para que ele saia da sua terra e vá para uma terra que ele o mostraria, Deus estava dizendo que ele deveria abandonar todos os seus deuses, abandonar a sua idolatria, abandonar aquela vida e abraçar as promessas do Senhor e ir para a terra que o Senhor o mostraria. Então, Abraão sai, ele para em Harã, e nós vemos que no texto, no versículo 4, ao partir, Abraão havia levado Ló, ele havia levado a sua mulher também, Sarai, e quando Abraão chega à terra de Canaã, Deus diz que daria aquela terra, a terra de Canaã, para a descendência de Abraão. E nós vemos que Abrão, em resposta a essa promessa que Deus faz a ele, Abrão começa a erigir vários altares na terra de Canaã. E edificar um altar a Deus expressava adoração, mas também expressava dedicação e consagração. Ou seja, quando Abrão edificava um altar, é como se ele estivesse dizendo: essa terra pertence a Deus. Então, ele está reivindicando a terra para o Senhor. Ele está crendo que o Senhor dará aquela terra à sua descendência e, por isso, ele estava edificando altares ao nome de Deus. Lembremos também das promessas que Deus havia feito a Abrão. No versículo de número 2, ele diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 9 termina dizendo que Abraão, depois de ter edificado vários altares na terra de Canaã, seguia sempre para o Neguebe. O Neguebe ficava mais ao sul e perto do Neguebe ficava o Egito. Agora, Abraão está diante de um dilema, diante de uma grande dificuldade. A fome chegou à terra de Canaã. E a escassez de alimento, a fome ou essa crise parece não combinar muito bem com as promessas que Deus havia feito a Abrão. E parece que neste teste de fé que Deus faz com Abrão, Abrão falha e decide descer para o Egito. Meus irmãos, nós também passamos por tempos de crise, passamos por provações, passamos por dificuldades, e nós devemos olhar para o relato da Escritura de homens que passaram por momentos assim, falharam ou não, e aprender com os seus exemplos. Então, nesse mundo quebrado pelo pecado, nós certamente passaremos por aflições e tempos de crise. E o que Deus deseja é que nós confiemos na sua fidelidade para passarmos de modo aprovado, de modo excelente por esses tempos difíceis. Então, o tema que eu quero tratar com vocês é este: confie na fidelidade do Senhor em meio às crises. E o texto, meus irmãos, apresenta duas grandes verdades que respondem ou que dão motivo para essa ordem de confiar na fidelidade de Deus em meio às crises. O primeiro motivo que o texto apresenta é que você deve confiar na fidelidade do Senhor em meio às crises, porque a falta de confiança conduz à desobediência. A falta de confiança no Senhor conduz à desobediência. Vejam o que é dito no versículo 10 ao 16. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua casa, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Queridos, nos versículos passados, como eu disse a vocês,
Deus havia feito muitas promessas a Abrão. Ele disse que faria de Abrão uma grande nação, que em Abrão todas as famílias da terra seriam benditas, Abrão seria abençoado e ele seria uma bênção para as outras pessoas. Também que aqueles que abençoarem Abraão seriam abençoados e os que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. No entanto, por causa da fome, Abraão decide deixar a terra que o Senhor havia prometido a ele. Lembremos, Deus havia dito: Eu darei esta terra à tua descendência, Abraão. E Abraão responde essa promessa com fé, porque ele começa a ele começa a edificar diversos altares ao nome de Deus na terra de Canaã. Mas quando a dificuldade chega, a crise aparece. Abraão deixa a terra prometida, deixa a terra que Deus havia prometido à sua descendência e desce ao Egito. Meus irmãos, uma coisa importante para a nossa vida cristã é entender que nada acontece por acaso. Não existe acaso ou sorte na nossa vida. O que existe é um Deus que governa toda e qualquer circunstância. A Escritura apresenta que todas as coisas que acontecem em nossa vida fazem parte da providência de Deus. Por isso, a escassez de alimentos, a fome, a crise, a pandemia, qualquer coisa que aconteça, é Deus que está governando a história. É Deus que manda a seca, é Deus que manda a fome. Deus governa a sua história. Deus não perde o controle da sua história. Ele mesmo quem a conduz, ele mesmo quem a governa. Então, esses tempos de dificuldade são utilizados por Deus para provar o seu povo, para testar a fé do seu povo. E naquele momento de teste, Abraão decide ir para o Egito. Abraão estava diante, meus irmãos, de um teste de fé e o mesmo acontece conosco. Deus envia dificuldades à nossa vida a fim de testar nossa fé, a fim de nos aperfeiçoar, a fim de gerar em nós mais confiança nele, dependência nele e esperança também. Então, nada acontece por acaso, não pensemos que as adversidades não fazem parte dos planos de Deus. Fazem sim. É o Senhor que governa a história. A história não está solta, não está nas mãos de outra pessoa. Quando nós olhamos para a região da Palestina, que é a região que Abraão estava morando até aquele momento, nós sabemos que o local dependia muito da chuva para produzir alimento. Então, aquela terra era muito suscetível à fome, porque se não chovesse, haveria uma grande seca e, consequentemente, não haveria comida. E o Egito, meus irmãos, em contraste, possuía um rio muito grande, que é chamado de Rio Nilo, e um rio muito importante, porque ele não se secava, ele era um rio abundante, e por isso as plantações ficavam muito frutíferas. Não haveria, não haveria dificuldades para suportar a fome. E Abraão, muito provavelmente, sabendo disso, sabendo da estrutura do Egito, sabendo desse grande rio que era muito famoso, Abraão desce para lá. E o texto diz que Abraão vai ao Egito para aí ficar. Esse termo, meus irmãos, significa para aí peregrinar. Ou seja, a intenção de Abraão é ir até lá, passar um tempo e depois voltar. Ele quer somente peregrinar, não morar naquele local. E o versículo 11 mostra que Abraão, quando estava prestes a chegar ao Egito, ele considera o que pode acontecer com a sua vida e considera também o que os egípcios vão pensar quando virem a sua mulher, Sarai. E ele diz: olha, quando nós nos aproximarmos do Egito, os egípcios vão ver você, e eu sei muito bem que você é uma mulher de formosa aparência. E no versículo 13, no versículo 12, ele diz: olha, os egípcios vão verem você e eles vão dizer: é a mulher dele. E por conta da beleza de Sarai, Abrão presume que eles vão matá-lo e que eles vão ficar com ela. Nós não sabemos de onde Abrão tirou essas informações. Talvez ele tenha ouvido acerca da perversidade dos egípcios, ouvido rumores, e ele então concluiu que quando ele estivesse chegando ao Egito, as pessoas iriam olhar para sua mulher, Sarai, iriam cobiçá-la e iriam matá-lo para tê-la. Mas nós não sabemos de onde Abraão tirou essas informações. E nós vemos a estratégia que Abraão bola
que a estratégia que ele pensa para poupar a sua própria vida. Mas, meus irmãos, vejam que Deus havia dito a Abraão: aqueles que abençoarem você serão abençoados, e os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, eu vou proteger você, aqueles que atentarem contra você, amaldiçoarem você, eles serão amaldiçoados. Então, Abraão não deveria ter temido o Egito, ele deveria ter confiado no Senhor. E aqui nós temos a estratégia de Abraão no versículo 13. Ele diz a Sarai: olha, já que você é uma mulher muito bonita e os egípcios vão cobiçar você, querer você, então vamos fazer o seguinte: quando nós estivermos lá, você vai dizer que não é minha mulher, mas que você é minha irmã. Nesse tempo, meus irmãos, Sarai tinha pelo menos 65 anos, mas muito provavelmente por conta de não ter filhos, né, o seu corpo não foi agredido por meio da gravidez. Deus havia provavelmente dotado Sarai de uma beleza, porque ela tinha 65 anos, mas ainda era considerada uma mulher de formosa aparência. E aqui no versículo 13 nós temos algo importante que a nossa tradução não colocou. Abraão diz assim: dize, pois, que és minha irmã. Mas literalmente na língua hebraica está escrito: diga por favor que é minha irmã. É como se Abraão estivesse suplicando para ela, pedindo: por favor, diga que é minha irmã. E aqui nós vemos um certo egoísmo de Abraão. Abraão está preocupado com a sua vida, porque ele quer poupar a sua vida, ele quer ter a sua vida preservada, mesmo que isso signifique entregar a sua esposa. Mas de fato, meus irmãos, Sarai é irmã de Abraão. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 20, versículo 12, quando um mesmo caso se repete, em Gênesis capítulo 20, versículo 12, nós temos Abraão em uma conversa com Abimeleque. E isso aqui se repete. Abraão diz novamente a Sara para que minta, dizendo que é sua irmã, ou omitindo o fato de que ela é esposa de Abrão. E Abrão diz assim para Abimeleque: ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, a Sarai era irmã de Abrão por parte de pai, não por parte de mãe. E ela veio a ser mulher de Abrão. Então, a estratégia de Abraão é utilizar meia-verdade, é omitir uma parte importante da sua vida. Olha, eu vou dizer que ela é minha irmã, porque é verdade, ela é minha irmã. Mas o que ele estava omitindo era a parte mais importante, que ela era sua esposa, sua mulher. E o texto que nós lemos, meus irmãos, muitas vezes diz que Sarai era mulher de Abrão. Por exemplo, quando no versículo 20 está escrito sua mulher, versículo 19, tua mulher. Então, em vários momentos aqui, o autor está dizendo que Sarai era mulher de Abrão, esposa de Abrão, para mostrar esse contraste. Abrão não quis dizer que ela era sua mulher, utilizou somente metade da verdade. E nós sabemos que meia-verdade, na verdade, é uma mentira completa. Uma mentira completa. E essa é a primeira de 3 narrativas que esse episódio acontece. Abraão usa essa estratégia dizendo que Sarai é sua irmã aqui. Esse episódio se repete em Gênesis 20, quando Abraão está diante de Abimeleque, e essa mesma estratégia se repete em Gênesis capítulo 26 com Isaac. Isaac utiliza a mesma estratégia, dizendo que a sua mulher, Rebeca, na verdade é a sua irmã. Então, no versículo 14, nós vemos que Abraão entra no Egito, os egípcios veem que a mulher era sobremaneira formosa, eles consideram a beleza de Sarai. E no versículo 15, nós vemos que os príncipes de Faraó, ou como em outras versões traduzem, como os oficiais de Faraó, os líderes de Faraó, veem Sarai, observam a sua beleza, e eles contam a Faraó acerca da beleza de Sarai, e ela é tomada, levada. Sarai foi levada, meus irmãos, para a casa de Faraó, mas isso não significa que ela teve relações com Faraó, mas que ela somente foi levada. Sarai era muito importante para o plano que Deus havia arquitetado para Abraão.
Sarai era uma peça importante, porque por meio dela, Deus daria o descendente da promessa para Abrão. Então, se Sarai mantivesse relações com Faraó, as promessas de Deus seriam colocadas em xeque. O plano de Abrão, como nós vemos no versículo 15, na verdade, versículo 16, é bem sucedido. O texto diz que este, por causa dela, por causa de Sarai, ou seja, Faraó, tratou bem Abrão. E vejam que coisa, Abrão ainda enriquece, ele ganha muitos bens por causa de ter entregue a sua mulher para Faraó. Ele recebe várias ovelhas, recebe jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Meus irmãos, infelizmente, tristemente, o que vemos é a falha de Abrão em confiar na fidelidade de Deus. Deus havia feito tantas promessas a Abrão, Deus havia dito tantas coisas maravilhosas a seu respeito, mas infelizmente Abrão não confiou naquilo que Deus havia dito. A incredulidade levou Abrão à desobediência, desde o momento em que ele saiu do Egito. E aqui nós percebemos uma cadeia. O pecado sempre gera mais pecado. Abraão desobedece a Deus saindo de Canaã, da terra prometida. Ele vai para o Egito. E no Egito, ele peca ainda mais, dizendo que Sarai não é sua mulher, que na verdade ela é sua irmã. Ele esconde o fato de ser sua mulher. Vejam então que o pecado está gerando mais pecado. Isso é um importante alerta para nós. Enquanto tivermos oportunidade, meus irmãos, o pecado deve ser cessado, parado, porque a mentira gerará mais mentira, a desonestidade gerará mais desonestidade, a imoralidade produzirá cada vez mais imoralidade. Quando tivermos oportunidade para cessar o pecado, que façamos isso, porque o pecado conduz a mais pecado. Incredulidade gera cada vez mais desobediência ao Senhor. Abraão tentou suprir suas necessidades fora de Deus. Ele usou um meio pecaminoso para lidar com a sua situação. Ele quis dar um jeito, ele quis lidar com a sua situação com um meio pecaminoso. Ele queria fazer, meus irmãos, o que nós dizemos que é o jeitinho brasileiro. Ele queria dar um jeito na situação. E isso é a expressão de não ter confiado no Senhor. E, infelizmente, nós também fazemos isso. Nós também suprimos as nossas necessidades longe do Senhor. Ou utilizamos um meio pecaminoso para lidar com as nossas situações. Eu quero listar alguns exemplos. Primeiro, quando mentimos para não sermos prejudicados, ou para que a nossa imagem não seja manchada diante dos outros. Nós escondemos a verdade, omitimos coisas importantes, ou mentimos mesmo, para que as pessoas não vejam quem de fato nós somos, ou para que nós alcancemos um objetivo em mente. Isso é condenado por Deus. Deus não se agrada quando o seu povo se utiliza de meios pecaminosos para atingir um fim determinado. Além disso, quando se busca, por exemplo, satisfação sexual fora do casamento, vemos várias pessoas utilizando meios ilícitos, meios pecaminosos, para suprir as suas necessidades físicas, suprir a sua carência. Vejam, é um meio pecaminoso para atingir um fim determinado. Meus irmãos, Deus não se agrada disso. Deus concede ao homem o casamento, o ambiente santo adequado para que haja satisfação mútua. E todos os meios de satisfação fora do casamento são pecado. Além disso, quando alguém está desempregado, mente no seu currículo, falando sobre experiências que não tem, ou aumentando as suas qualificações unicamente para conseguir um trabalho mais rápido, para conseguir um trabalho melhor. Isso também é condenado por Deus. É utilizar um meio pecaminoso para atingir um fim. Meus irmãos, nós não somos pragmáticos. Para nós, é mentira que os fins justificam os meios. Não, os fins não justificam os meios. Nós não fazemos qualquer coisa para alcançar um resultado. Nós não fazemos, nós não queremos alcançar algo a qualquer custo. Os meios importam. Deus está preocupado
com a maneira com que nós lidamos com as situações. Então, tomemos cuidado com os meios que utilizamos para lidar com as nossas situações. Nós devemos evitar todo tipo de meio pecaminoso para suprir as nossas necessidades. Meus irmãos, e quantas vezes também duvidamos do cuidado de Deus? Muito provavelmente é o que pairava sobre a mente de Abraão naquele momento. Ele estava na terra prometida, no lugar em que Deus havia dito que daria a sua descendência, mas havia fome naquela terra. Muito provavelmente o coração de Abraão se encheu de desconfiança, de descontentamento. E então ele foi buscar no Egito e foi buscar com outros meios a suprir as suas necessidades. Em momentos de aflição e crise, nós também murmuramos contra Deus. O nosso coração fica descontente e nós não aquietamos o nosso coração em Deus. Nós ficamos inquietos. Nós passamos a duvidar do cuidado paternal de Deus. Meus irmãos, o nosso esforço deve ser alcançar aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse deve ser o nosso desejo, o nosso objetivo, alcançar esse estado de contentamento, para que quando a fome chegar, a crise chegar, nós consigamos confiar em Deus, aquietar o nosso coração nele. Quando Deus, meus irmãos, em sua soberania, decide trazer a escassez e a adversidade, a nossa postura deve ser semelhante à postura de Jó. Sabemos que Jó perdeu os seus bens, perdeu a sua família, restando somente a sua esposa, perdeu também a sua saúde, e ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em um momento de crise, Jó decide adorar a Deus. Jó reconhece a soberania do Senhor. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em momentos de crise, nós devemos adorar a Deus, lembrar que Ele é o nosso Senhor e que é soberano. Quando não confiamos no Senhor, logo o desobedecemos. Portanto, meus irmãos, ao olhar para o nosso coração, nós percebemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos miseráveis e quanto carecemos de um Salvador que seja diferente de nós. Um Salvador que de fato confia plenamente em Deus. Jesus, meus irmãos, passou por dificuldades terríveis. Jesus passou por dificuldades tremendas após ser batizado por João Batista, ungido com o Espírito Santo. O texto de Mateus, capítulo 4, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Lá, Jesus Cristo, no deserto, passou 40 dias e 40 noites e teve fome. Jesus, então, com fome, confia no Senhor e na palavra de Deus, e diante das tentações de Satanás, Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, Jesus não somente sofreu, não somente passou por dificuldades tremendas no deserto, mas toda a sua vida foi uma vida de sofrimento. Todo o seu ministério terreno foi um ministério de sofrimento, de dor, de crise. Ele foi traído, injustiçado, cuspiram nele, o esbofetearam e teve uma morte dolorosa, uma morte de cruz. E em todos os momentos de aflição, Jesus não pecou. Jesus não deixou de confiar no seu Pai e o obedeceu em tudo. Meus irmãos, a maior provisão de que necessitávamos era de um Salvador que confiasse plenamente em seu Pai e fosse poderoso o suficiente para nos salvar. Pessoas que por vezes desconfiam do Senhor, pessoas que por vezes não conseguem aquietar o coração em Deus diante das crises. Então, meus irmãos, Jesus é a maior expressão da fidelidade de Deus. Por isso, em meio às adversidades e crises, nós podemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Em meio à doença, nós podemos confiar plenamente no nosso Senhor Jesus, que a nossa vida está guardada em suas mãos.
Diante, meus irmãos, de uma crise familiar, nós podemos crer que o Senhor Jesus governa sobre a nossa vida, governa sobre a nossa família e que Ele cuida de nós. Diante da perda, diante do luto, nós podemos crer que a nossa vida em Cristo está guardada e que nós ressuscitaremos com Ele e podemos ter confiança. Diante da crise do pecado, nós podemos ter confiança que Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obediência, conquistou para nós perdão dos pecados. Confie na fidelidade do Senhor em meio às crises. Em primeiro lugar, porque a falta de confiança conduz à desobediência. É o que nós vemos na vida de Abraão. Ele não confiou nas promessas do Senhor, não confiou na sua fidelidade e então buscou ajuda no Egito e criou umas estratégias pecaminosas para preservar a sua própria vida. A segunda, meus irmãos, grande verdade e última que o texto apresenta é: confie na fidelidade do Senhor em meio às crises, porque o Senhor age soberanamente em favor de seu povo. Deus age soberanamente em favor do seu povo. Vejam o versículo 17 ao 20. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Meus irmãos, do versículo 10 até o versículo 16, nós não temos menção alguma de Deus. Deus não aparece nesse relato. No versículo 17, nós temos o relato de que Deus aparece e ele pune Faraó e a sua casa pelo que fez com Sarai, por ter tomado Sarai. Deus pune Faraó e a sua casa com grandes pragas. Muito provavelmente eram pragas relacionadas a questões sexuais, para que a Faraó fizesse uma associação de que aquela praga estava vindo porque ele tomou uma mulher, uma nova mulher que era Sarai. E como eu disse a vocês, Sarai é uma parte importante do plano de Deus. Se Sarai fosse tomada, as promessas de Deus poderiam ser colocadas em xeque. E por isso Deus protege Sarai. Deus protege a sua pureza, Deus protege a sua castidade. E por isso nós temos a plena certeza de que Faraó não teve relações com Sarai, porque Deus impediu aquilo de acontecer. Deus protegeu Sarai. Deus cuidou dela, ele agiu soberanamente em favor dela. Além disso, naquela época, quando uma mulher entrava no harém de um rei ou de um faraó, ela passava por um processo de embelezamento, de purificação, e esse processo poderia durar alguns meses. Então, por isso também, nós sabemos que Sarai não teve relações com Faraó, porque haveria a necessidade de um processo de purificação ou de embelezamento. E o que nós vemos no versículo 18 é que Faraó entende que as pragas vieram por causa de Sarai e ele então chama Abrão e o repreende. Meus irmãos, aqui nós temos um fato vergonhoso e nós nos entristecemos com o nosso irmão Abrão. Como é triste quando um cristão, alguém que é temente a Deus, é repreendido por um ímpio, é repreendido por alguém que não teme a Deus. Quão vergonhoso é, meus irmãos, quando um crente não dá bom testemunho e Deus utiliza um pagão, um gentio, um ímpio para repreendê-lo. Meus irmãos, isso é um alerta para nós. Aqui nós vemos Abrão, o pai da fé, caindo, falhando em confiar, criando estratégias pecaminosas para preservar a sua vida. Ele entrega a sua mulher e dá um falso testemunho. A Bíblia, meus irmãos, nos exorta em diversos lugares a que vigiemos e que estejamos alertas quanto ao nosso estado espiritual, para que nós não caiamos em pecado, para que nós não caiamos em tentação. A Bíblia não esconde o fato de que vários homens de Deus caíram em pecado. Abrão, Davi, Pedro.
E isso, meus irmãos, deve gerar temor em nós. Nós devemos olhar para a nossa vida e temermos cair em pecado, temermos escorregarmos, tropeçarmos. A palavra diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Olhemos para a vida de Abraão e façamos o oposto. Confiemos em Deus, coloquemos a nossa esperança na fidelidade do Senhor. Confiemos em Cristo para que não caiamos. Quero dizer novamente, meus irmãos, que os tempos de crise de, e de adversidade são provações e testes que Deus coloca em nossa vida para gerar em nós mais fé e para nos aperfeiçoar. E nesses momentos de crise, nós seremos testados mesmo. Seremos tentados a negociar os nossos princípios. Em momentos de crise, nós seremos tentados a ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho pecaminoso. Nós seremos tentados a deixar a nossa fé de lado, a fazer coisas que desagradam a Deus, a sermos pragmáticos. E nesses momentos em que seremos tentados na adversidade, nós somos muito suscetíveis a cair em pecado, e muitas vezes em pecado grave. Então confiemos na palavra do Senhor, que diz também em Coríntios capítulo 10, versículo 3, na primeira carta: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, Deus concede a nós livramento, força para passar pelas provações, pelas tentações, como obreiros aprovados. Confiemos em Deus, saibamos dessas verdades. Então, após ser repreendido por Faraó, Faraó dá a ordem para que Abrão tome a sua mulher e para que ele vá. E no versículo 20, ele dá ordens aos seus homens a respeito de Abraão para que o acompanhem a sua mulher e a tudo o que ele possuía. Então vejam, meus irmãos, que coisa. Abraão vai para o Egito procurando proteção, procurando provisão, ele peca contra o Senhor, mente e no final da história ele ainda é abençoado. Abraão ainda sai do Egito com todos os bens que ele havia adquirido. Muito provavelmente ele havia adquirido também muitos alimentos. Então vejam que Deus é maravilhoso. Apesar do pecado de Abraão, Abraão recebeu coisas que eram graça de Deus. Nós sabemos que tudo que nós recebemos do Senhor, ou tudo que nós recebemos, vem do Senhor, são dádivas dele. E Abraão foi para o Egito com intenções pecaminosas e saiu abençoado. Isso acontece, meus irmãos, porque Deus é fiel, ainda que nós não sejamos. Deus nos abençoa apesar de nós. Mas é claro que isso não é um estímulo para pecarmos. O fato de que Deus permanece fiel, ainda que não permaneçamos fiéis, não é um estímulo para pecarmos, mas é um estímulo para vivermos na dependência do Senhor. Nosso Deus, meus irmãos, é maravilhoso. Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, Ele nos dá várias bênçãos, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos tropeços. Vejam que por amor de Cristo e por amor a si mesmo, Deus não nos trata de acordo com o nosso pecado, mas nos trata de acordo com a sua graça e misericórdia. Meus irmãos, o Salmo 103, o versículo 8 e 10 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, e não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Meus irmãos, Deus poderia ter fulminado Abraão naquele momento em que ele tivesse pecado, mas Deus, apesar do pecado de Abraão, escolhe ainda fazê-lo sair do Egito com muitos bens que ele havia adquirido. Apesar dos pecados de Abraão, ele ainda foi abençoado. A grande verdade que o texto apresenta é que Deus age em favor do seu povo de modo soberano. É o que ele fez na vida de Sarai. Ele atuou para que Sarai não fosse tomada e não tivesse relações com o Faraó, para que a sua promessa não fosse colocada em xeque. E esse cuidado de Deus, essa proteção da parte do Senhor, meus irmãos, traria
grande conforto, grande alegria para os leitores primários de Gênesis. Lembremos que Gênesis foi escrito primariamente para o povo que havia saído do Egito, especialmente a segunda geração, que estava prestes a entrar na terra prometida e que estava nas planícies de Moabe. Então, aquele povo estava sabendo que o patriarca Abrão mentiu, que deu Sarai para Faraó a fim de ser poupado, a fim de ser preservado, mas que, apesar de tudo isso, Deus agiu em favor de Sarai, protegendo-a e cuidando dela. Certamente, meus irmãos, isso traria grande conforto para os nossos irmãos que entraram na terra prometida. E também, isso traz grande alegria para nós, porque também é verdade que o Senhor age soberanamente em nosso favor. Ele não agia somente nos tempos de Abrão, não agia somente nos tempos em que o povo entrou na terra prometida, mas também age hoje em nosso favor, soberanamente, especialmente em tempos de crise e tempos de adversidade. Meus irmãos, Deus promete em sua palavra que Ele estará sempre conosco. Deus promete na sua palavra que Ele suprirá as nossas necessidades, especialmente as necessidades espirituais. Isso não significa, meus irmãos, que não passaremos por lutas e por crises. Nós passaremos sim. Passaremos por grandes dificuldades, passaremos por dificuldades tremendas, mas o Senhor está conosco. Mas o Senhor atua em nossa vida, Ele age em nosso favor. Considere, por exemplo, as crises que você já passou, as lutas que você já travou. E saiba que o Senhor atuou soberanamente na sua vida em todos os momentos. A mão invisível de Deus, meus irmãos, está sobre a nossa vida. Por isso não existe acaso, não existe sorte, existe um Deus soberano que age em favor da nossa vida. Quando, por exemplo, recebemos a solução para o nosso problema de modo inesperado, e por vezes nós atribuímos isso à sorte ou à coincidência. Meus irmãos, não é verdade. Quando nós recebemos algo inesperado, uma solução inesperada para os nossos problemas, é o próprio Deus que move a história para fazer com que os nossos problemas sejam solucionados. Deus age, meus irmãos, soberanamente na nossa vida. O maior exemplo disso é o fato de que a nossa maior crise já foi resolvida soberanamente por Deus. Meus irmãos, a nossa maior crise é o pecado. A nossa relação com Deus foi rompida por causa do pecado. O pecado causa separação entre nós e Deus. Nós estávamos diante de Deus como mortos espiritualmente, cheios de delitos, cheios de crimes. Mas o Senhor soberanamente envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para morrer em nosso favor, a fim de nos dar vida e vida em abundância. E a nossa maior crise, a nossa maior adversidade, a nossa maior dificuldade é resolvida, solucionada soberanamente pelo nosso Deus. E por isso nós podemos crer no que a palavra diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós podemos confiar na fidelidade de Deus em meio às crises por causa de Cristo, por causa da sua obediência, por causa da sua vida perfeita, por ser o nosso mediador excelente, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sendo capaz de nos salvar, de nos livrar da ira vindoura e de nos salvar de fato e verdade. Meus irmãos, eu quero concluir lembrando vocês das duas grandes verdades que o texto apresenta. Então, confie na fidelidade do Senhor em meio às crises. A primeira grande verdade é porque a falta de confiança na fidelidade de Deus conduz à desobediência. Quando nós desconfiamos do Senhor, logo nós buscamos métodos pecaminosos para lidar com as nossas situações. Que sejamos diferentes de Abraão nesse sentido. Que busquemos no Senhor a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, que confiemos na sua fidelidade. E em segundo lugar, confie na fidelidade do Senhor em meio às crises, porque o Senhor age soberanamente em favor do seu povo. Meus irmãos, ainda que nós não
enxerguemos a mão do Senhor, nós podemos crer que, de acordo com a sua palavra, Deus é o nosso pastor, é o nosso rei, é o nosso governante, e Ele cuida de nós, Ele cuida da sua igreja. Em último lugar, meus irmãos, o texto retrata a falha de um homem de Deus. Abraão entrega a sua mulher para preservar a sua vida. Meus irmãos, e isso é um contraste gritante com o que Jesus Cristo não faz com a sua igreja. Jesus, meus irmãos, não entrega a sua igreja, a sua esposa, a sua mulher para se livrar. Na verdade, o contrário acontece. Jesus é quem se entrega em favor da sua mulher, em favor da sua esposa. Em Efésios, meus irmãos, Paulo diz que Cristo se entregou pela igreja a fim de a santificar e para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Diferente de Abrão, que entregou sua mulher para preservar a sua vida, Jesus, meus irmãos, entregou a si mesmo em nosso lugar para preservar a nossa vida e nos dar uma vida nova, vida em abundância. Embora Abrão tenha pecado contra Deus ao entregar sua mulher, Cristo foi fiel até a morte para abençoar sua esposa, que é a igreja. Por isso, meus irmãos, nós somos tão agraciados, tão abençoados, porque o nosso noivo se entregou em nosso favor e ele não nos entrega, ele não nos deixa, ele não nos desampara. Por isso, confiemos na fidelidade de Deus, confiemos por causa de Cristo, confiemos que o nosso Deus é o nosso Senhor e Ele dirige toda a nossa vida. E para aqueles que não confiam em Cristo de todo o coração, considerem o estado miserável, considerem o estado de condenação em que vocês se encontram. Coloquem a fé em Cristo para que sejam salvos. Coloquem a fé no Cordeiro para que vocês sejam salvos da ira vindoura e façam parte dessa grande família, dessa grande igreja que é esposa de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que gere em nosso coração mais fé, mais confiança na sua fidelidade especialmente. Que a glória seja toda de Cristo. Amém.